Pedro Cardoso. Pedro Cardoso apareceu aí na mídia, né? Acho que porque queria ser lembrado de alguma forma, né? Já que tá esquecido desde que acabou a Grande Família, nunca mais apareceu na mídia, nunca mais teve holofote nenhum, e quer agora aparecer um pouco, né? Ganhar um pouco de mídia, ganhar um pouco de relevância, já que não tem mais nenhuma. Apareceu dizendo numa entrevista que a morte de Jesus Cristo não redime em nada os pecados da humanidade, que a morte de Jesus Cristo não salvou a humanidade de coisa nenhuma, que na verdade a morte de Jesus Cristo foi ruim. Foi ruim. Porque se Jesus Cristo continuasse vivo, a obra, né, da vida dele, o testemunho da vida dele seria muito maior, muito mais amplo, e Jesus Cristo não venceu a morte. Ele perdeu quando ele morreu. Genial. Genial. Cara, é aquela coisa, né? Que o Padre Paulo Ricardo fala, né? Ainda bem que veio você. Jesus, os apóstolos, os santos, os doutores e 2000 anos de cristianismo, de teologia, errados. Certo tá o Pedro Cardoso. Ainda bem que nós temos essa mente contemporânea, iluminada, revolucionária, para incutir na cabeça das pessoas esse conhecimento tão elevado, tão primoroso, sensacional, esplêndido. Olha, cara, como que Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa d'Ávila, Santo Agostinho, Santa Catarina de Sena, São Tomás de Aquino, como que eles nunca pensaram nisso, cara? Como que eles nunca pensaram nisso? Né? É que assim, eu até entendo, porque são mentes inferiores a do Pedro Cardoso, né? Você pega São Tomás de Aquino, Santa Catarina de Sena, são realmente mentes que são bastante inferiores à do Pedro Cardoso, né? Então você até entende que por que esses santos doutores eles não pensaram nisso, né? Que a morte de Jesus não redime os pecados e o Pedro Cardoso sim. É muito justo. Afinal, Pedro Cardoso tem um nível intelectual primoroso muito à frente do seu tempo, muito à frente de qualquer santo. Sabe o que é pior? Não é nem um imbecil ter falado essa merda. É o povo brasileiro com o seu QI de 83 comentando no vídeo: é isso aí, ele está certo, ele está correto. O brasileiro, ele é o típico burro de respingo. O que é o burro de respingo? É um burro que escuta outro burro falar e reproduz a burrice. Passa a burrice adiante. Esse é o burro de respingo. Tá? Você deve conhecer muitos burros de respingo por aí, com certeza. Mas tá aí, né? E... cara, dá até preguiça, velho. Sério, de boa, na boa mesmo, dá até preguiça. O cara pega e fala: ah, quando eu pergunto para as pessoas, para os cristãos, em que a morte de Jesus redime os pecados, nenhum deles consegue me responder. Nossa, nenhum deles consegue te responder. Das duas, uma, ou ele tá mentindo, né? Ou as pessoas, os cristãos com os quais ele conversou eram muito burros, né? Muito desconhecedores da própria fé, porque é até compreensível se ele vive nesse meio, né, entre esses cristãos, não é de se espantar que ele seja uma referência intelectual, porque esses cristãos aí são mais burros do que ele. Dentro desse antro de imbecis, o Pedro Cardoso consegue se destacar como um grande intelectual. Olha só que coisa. Vamos explicar o óbvio, porque hoje a gente tem que explicar o óbvio, né? Hoje a gente não cansa de repetir o óbvio. No mundo de hoje, no mundo do mimimi, no mundo do arco-íris, no mundo do iogurte de morango cor-de-rosa, né, do pônei colorido, que não pode mais chamar japonês de japonês, preto de preto, viado de viado, não pode mais
chamar. Não pode mais fazer nada, né? Não pode mais falar nada. Né? Eu até falei, né, algumas semanas atrás do Bentancur, né, o zagueiro do Tottenham, que falou sobre o companheiro de equipe dele coreano, o Heung-min Son, que os coreanos são todos parecidos. Ele pode pegar até 12 jogos de suspensão por ter falado isso. Quer dizer, olha o mundo que a gente tá vivendo, cara. Olha o mundo, né? Então, nesse mundo aí, a gente tem que explicar o óbvio, né? Jesus morreu para redimir a humanidade dos seus pecados. São Padre Pio costumava dizer: as almas custam sangue. O preço das almas é sangue, é pago em sangue. O preço da salvação das almas. São Padre Pio tinha os estigmas nas mãos e nos pés da paixão de Cristo. Sangrava litros e litros de sangue por dia e não morria. Milagrosamente não morria. Porque as almas custam sangue. As almas se convertiam ao cristianismo a partir do sacrifício dele. Do mesmo modo, Jesus Cristo se sacrificou para expiar. Você acha que um cara como Pedro Cardoso, né, o ateuzinho teólogo, você já viu o ateu teólogo? É a nova tendência de 2024, o ateu teólogo. O ateuzinho teólogo, você acha que ele sabe o que é expiação? Você acha que ele sabe o que é isso? O que é expiação? O que significa a palavra expiar? Não sabe. Expiação tem um sentido muito profundo. Trata-se de redimir, de ser o redentor da humanidade. Cristo, no madeiro da cruz, carregou sobre ele os meus e os teus pecados. Eu merecia estar lá. Nós merecíamos estar lá. Jesus Cristo não. Ele tomou sobre si o nosso castigo, o destino que estava reservado a nós, e pagou o preço por nós, por ser alguém eterno, por ser o próprio Deus, por ser alguém imaculado, sem nenhuma mancha de pecado. O seu sacrifício tem um valor infinito que redimiu a humanidade. E não só redimiu, como ele ressuscitou, vencendo a morte e dizendo aos seus discípulos e através deles a toda a humanidade: existe vida sobrenatural. Existe o céu, existe vida após a morte. Esse mundo não vai vencer. Um dia o sofrimento acaba. Um dia as injustiças hão de terminar. Hão de acabar. Mas acho que o Pedro Cardoso entende isso? Entende um pinguinho de teologia? Entende um pinguinho de cristianismo para querer falar sobre? Um imbecil como esse. E os outros burros de respingo aplaudindo. Ele está certo, muito bem. É o povo brasileiro, né? É o povo bostileiro com seu QI de 83. Não é à toa que esse povo colocou Lula e Bolsonaro no segundo turno das eleições, que tem agora Pablo Marçal, um bandido condenado pela justiça, como o seu novo messias, o seu novo ídolo. Porque o povo brasileiro busca para representá-lo aquele que é tão medíocre quanto ele. Não tem outra explicação. Aquele que é tão pobre de espírito e de intelectualidade quanto ele, para representá-lo. Então, esse é o país que nós vivemos. É um país de um povo de merda. Um povo analfabeto.
analfabeto funcional, incapaz de interpretar um texto, incapaz de estudar, incapaz de fazer uma crítica séria, incapaz de sair do comodismo intelectual. É um povo de merda. É o povo brasileiro. Você que ficou até o final, teve estômago, meus parabéns, né? Agradeço pela sua visualização aí. Se der, compartilhe o vídeo. E é isso, muito obrigado a todos. Valeu.